Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. É uma pequena contribuição dessas duas instituições visando a qualidade de vida do indivíduo de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast sobre longevidade e qualidade de vida para o público 60+, uma parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também do Hospital Santa Isabel. E hoje nós vamos tratar sobre o tema de condicionamento físico e longevidade, também falando sobre a questão dos movimentos saudáveis. Para isso nós temos aqui 3 especialistas que vão nos ajudar a conversar com você. Primeiro, a doutora Laura Azevedo, que é médica especialista em exercício do esporte. Doutora Bota, prazer em vê-la, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Também a doutora Adriana Kurosawa, né? Um nome um pouco mais difícil, mas também a doutora Adriana Kurosawa, fisioterapeuta e especialista em ortopedia e traumatologia. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer compartilhar essa conversa. O prazer é nosso. E também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a professora Étria Rodrigues, que é mestre, também professora do curso de fisioterapia aqui da UPM. Professora, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Prazer em tê-la aqui. Meninas, vamos conversando aqui, falando sobre essa questão do movimento saudável, do condicionamento físico. Eu acho que é importante a gente começar perguntando, doutora Laura, sobre a definição sobre esse movimento saudável, né? Porque, em tese, todos seriam saudáveis, mas o que seria efetivamente esses movimentos mais saudáveis que a gente pode, com 60 a mais, praticar e garantir um condicionamento, uma longevidade? Quando a gente fala do público 60+, né, o principal quando a gente fala em movimentos, em exercício, em atividade física, é garantir aqueles exercícios que vão proporcionar melhora do condicionamento físico para que ele atinja uma idade, né, vá envelhecendo com independência. Então, são exercícios que vão trazer uma melhora na aptidão física, cardiorrespiratória, força, flexibilidade, para que ele tenha um envelhecimento de qualidade, né? Sem depender de outras pessoas e mantenha essa qualidade de vida. É importante lembrar que essa questão do envelhecer com saúde, professora Étria, tem a ver também com um padrão psicológico, com uma boa vontade, com disciplina, e que muitas vezes a gente na juventude não cultiva isso e depois, quando chega a uma certa idade, a gente fala, agora eu tenho que fazer exercício, agora eu tenho que comer melhor, agora... Quer dizer, a gente acaba tendo um monte de restrições, um monte de obrigações no momento que a gente deveria desfrutar mais da vida. Como é que a gente pode tentar equilibrar mais isso, professora? Então, primeiro que a questão de começar desde pequenininho é importante, né? A gente fazer reservas durante todo o desenvolver da vida, né, de criança, adolescência, fase adulta, é importante. Mas vamos supor, como uma boa parte das pessoas não conseguiu fazer isso e tem que fazer isso agora. Então, tem que enfrentar uma situação de encontrar alguma atividade que lhe dê prazer em fazer, porque não é fácil você, de repente, começar a fazer uma atividade física, né? A obrigação de ter que fazer uma atividade física para envelhecer bem, já é uma outra imposição difícil de resolver. Emocionalmente, é mais uma obrigação.
Mas se você faz isso de uma maneira mais prazerosa, né, fazer um exercício sem dor, fazer um exercício que te traga uma resposta de autonomia, é muito interessante, né? Então, hoje em dia, a gente sabe, um monte de estudos provam o quanto que vários tipos de exercícios, várias possibilidades para as diferentes idades. Hoje a gente tem os 60 a mais que adoram fazer esportes em geral, perfeito, a gente tem um monte de esportes. Um monte de academia. A gente tem o Pilates, a gente tem o próprio exercício de musculação, as academias com exercício de musculação, outras propostas, hidroginástica, natação e etc. E ele tem que tentar se achar numa dessas possibilidades. E o movimento vai melhorar muito essa condição circulatória, vai melhorar essa condição, esse bem-estar que emocionalmente vai acabar fazendo com que ele tenha maior aderência a essa proposta e assim ele continua e vai se sentindo bem. Doutora Adriana, essa questão dos exercícios também são fundamentais para ter uma qualidade de vida e evitar determinados problemas com a idade, por exemplo, algumas quedas, alguns problemas que num momento da vida mais jovem são simples e fáceis de serem resolvidos, mas a partir de uma determinada idade, uma queda no banheiro, como nós vimos a do presidente, se tornou um grande problema, né? Como é que a gente pode tentar melhorar isso ao longo do tempo para chegar nos 60 a mais, com mais qualidade de vida e com uma estrutura física mais robusta, mas não necessariamente bombada, né? Que hoje a gente vai para a academia e tem o pessoal que fica bombadão ali e tal. Como é que a gente pode fazer isso? Porque muitas vezes o idoso olha e fala, ai, puxa, mas eu vou ter que ir na academia, ai, esse público, ai, esse pessoal, ai, aquela música, ai, aquela aula, né? Perfeito. Como é que a gente melhora isso? É importante a gente, na verdade, salientar que não necessariamente o fazer exercício está totalmente relacionado com somente a prática esportiva. O idoso, contanto que ele faça o exercício e se mantenha funcional, e funcional que eu digo consiga subir a escada dele, consiga fazer as atividades que ele tem prazer, é esse o objetivo, na verdade, pelo menos da parte da fisioterapia, da gente manter. Com relação às quedas, é exatamente isso. A queda, muita gente acha que é só o fato de realmente cair no chão. Mas a gente considera queda qualquer desequilíbrio, na verdade. Seja ele dando um passo para trás, seja ele tendo que se apoiar em algum objeto. Então, é importante a gente se atentar nisso para a gente começar a observar os idosos à nossa volta, na verdade, que se talvez tenha um indício de queda, talvez é algo que a gente tenha que trabalhar. Com relação agora aos exercícios, na verdade, exercícios de equilíbrio, manter esse idoso, hoje em dia se fala mais em relação a idosos robustos ao invés de idosos saudáveis, né? Porque tem a nomenclatura de robusto, frágil e antes disso tem o pré-frágil, né? Para se manter um idoso robusto, a gente tem que pensar em algumas classificações. Sejam elas de questão de equilíbrio, questão de funcionalidade instrumental mesmo, sabe? De a pessoa conseguir ir no banco, fazer suas próprias contas. Questão mental mesmo, para ele ser tanto independente quanto autônomo. Tanto da parte física quanto da parte mental. Essa parte desculpa entrar em outro assunto, mas da queda que aconteceu com o nosso presidente, ela é super importante de salientar, principalmente nos idosos. Que a gente acha que, na verdade, foi só uma queda. Mas uma queda, ela pode levar a muitas consequências para esse idoso, mais do que somente físicas. Por exemplo, tem estudos que mostram que 5% dos idosos, eles vão cair algum dia, e desses 5%, eles têm fratura de fêmur, que é a bacia, na verdade, né? Que é o local onde... Quando cai, na verdade, é o local onde entra em contato primeiro. Também tem muitos de braço. Só que acontece. Muito pouco se fala com relação a isso, em questão de quedas, né? Mas da mortalidade sobre essas quedas. Cerca desses pacientes que quebram o fêmur, depois de 1 mês, 5% falecem. E aí a questão é, por que tudo isso acontece? A gente tem várias complicações no meio hospitalar e
um paciente que ele já tem uma menor reserva fisiológica, que ele vai perdendo cada vez mais rápido. Só que antes disso, né? Antes do idoso cair, a gente tem que fazer medidas antes disso. Que aí é que a gente entra nos movimentos, nos exercícios, né? Para prevenir que esse idoso chegue nesse ponto. Só um ponto antes da gente voltar com as meninas aqui. Um ponto importante é que o robusto não é gordo, é forte, né? Porque tem gente que vai falar assim, então tá vendo, eu sou robusto. Aí o cidadão, né, com uma massa muscular pequena e muita gordura, né? Então, assim, é ser saudável, né? Robusto, porém saudável, é isso? Isso. É que mudou a nomenclatura, na verdade, porque saudável envolve outras coisas. Sim. E também robusto está mais relacionado também à parte física. Ok. Não necessariamente uma pessoa que ela é fisicamente forte, ela é saudável. Correto. Então, robusto. Importante. Tá... Isso. Complementando, eu acho que é importante trazer o conceito mesmo de saúde para entender por que não o saudável e sim o robusto. Porque quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só da ausência da doença. Então, é um estado de bem-estar biopsicossocial. Então, não só a questão física entra, mas o bem-estar mental, as relações interpessoais, o nível de estresse, tudo isso vai entrar no conceito de saúde. Então, não só a questão da aptidão física, né, mas todos esses outros parâmetros. Na verdade, essa é a parte de um conjunto de ações, né? E quando a gente fala de risco de queda, né, quando a gente falou você comentou sobre a questão da obesidade, de certa forma, um fator protetor. Então, às vezes, a gente pensa que o idoso, às vezes, com um índice de massa corporal, um peso corporal um pouco maior, ele está mais propenso a ter fraturas por queda. Mas a gente se preocupa, nesse caso, mais com aquele idoso sarcopênico. Então, às vezes, é aquele... mais magrinho. Exato, que vai ter pouca massa muscular, né? Esse idoso, ele tende a ter mais quedas e tende a ter mais fraturas. Óbvio, se a gente tem um paciente obeso e sarcopênico, aí o risco também é maior. Então, tem que só tomar cuidado, porque às vezes a gente vê magreza também como sinônimo de saúde, claro. E nem sempre é. Então, essa reserva de massa muscular é um dos indicadores principais que a gente vai ter de longevidade e de independência, junto com outros parâmetros da aptidão física. Então, o idoso que ele tem uma boa mobilidade, ele tem um bom equilíbrio, ele tem uma boa reserva cardiorrespiratória, geralmente ele vai ter menos complicações e vai ter um risco menor de sofrer essas quedas. Ok, queria aproveitar e perguntar para a professora Étria. A professora falou sobre a questão de fazer exercícios, ter uma atividade física, enfim, ter movimento, né? Mas sem dor. E eu percebo hoje que muitas pessoas fazem atividade física, mesmo mais jovens, não necessariamente só o pessoal 60 a mais, mas que para antes, né? Porque ou faz de forma desacompanhada, sem acompanhamento correto, ou faz de forma muito atabalhoada, ou muito com muita força ou com muita energia, né? Quer resolver logo, né? Eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ganhar massa, então eu vou fazer 2 horas aqui de academia. E aí, por uma questão até de tempo e de idade, aí as articulações já estão mais doloridas, aquela coluna já fica mais dolorida, o velho e bom ciático já sai meio puxando. Como é que a gente pode tentar melhorar essa situação antes de tentar realmente entrar nesse processo, né? Porque precisa ter um condicionamento, mas esse condicionamento não se ganha num dia, nem do jovem, muito menos daquele que tem mais de 60. Eu acho que é um combo muito grande, né? A gente tem que ter uma consciência corporal, eu acho que parte daí. As pessoas procuram muito atividade física voltado para a estética. E quando a gente fala de 60 a mais, a gente tem que se preocupar com a autonomia, né? Essa preocupação toda é autonomia. Eu quero chegar aos 100 anos? Quero, mas eu quero chegar aos 100 anos eu indo na feira, passeando com os meus netos. Eu não quero chegar aos 100 anos numa cadeira de rodas, eu quero chegar aos 100 anos com qualidade,
né? E autonomia. Para isso, você tem que se engajar em alguma atividade. Tá, alguma atividade que te dê prazer, mas que envolva os vários sistemas. Eu preciso ter o cardiorrespiratório em dia, eu preciso ter o muscular, eu preciso ter o ósseo e etc. Né? Aí, como é que você vai começar isso? Se mexendo. Uma coisa que saiu um artigo recentemente falando exatamente isso. Se mexa. Muito tempo em computador, muito tempo lendo um livro, muito tempo sentado fazendo crochê, muito tempo parado. E você está perdendo muito. O 60 a mais, ele corre atrás do que ele está perdendo o tempo todo. Então, não fique parado. Está parado, está fazendo uma atividade de leitura, levanta, vai beber uma água, faz uma caminhada, aquela velha história. Você vai subir para o seu apartamento, vai de escada, é pura realidade, né? Para os que estão trabalho online agora, todo mundo sentado no computador muito tempo, levanta, vai fazer, organiza um período da sua vida para fazer, faça sim os 150 minutos de exercícios, divida na semana, mas se você não vai para uma academia, se você não, se mexa em casa, se espreguice, se movimente, né? Uma coisa, a gente sai da cama rapidinho e imagina, a gente tem os tecidos do corpo, imagina você com uma camisa, um macacão bem grudado no seu corpo. Você acorda de manhã e sai correndo com esse macacão grudado. Sua probabilidade de tropeçar, cair, é muito maior. Se espreguice, você mexe com todos esses seus tecidos e você começa a melhorar a sua mobilidade. Seu risco de queda é diferente, mas precisa de uma conscientização disso, precisa de uma conversa sobre isso, precisa de um processo de educação de que o exercício, a atividade física, não é só para estética, mas é para um cuidado de saúde mesmo. O 60 mais precisa entender isso. As mulheres precisam ficar bonitas, sim, concordo, mas precisam entender que as mulheres e os homens podem ficar bombados, mas tem que ser flexíveis, tem que pensar em trabalhar cardiorrespiratório, músculo esquelético, equilíbrio, etc., para ter qualidade de vida. Doutora Laura, a partir dessa perspectiva que a professora Étria coloca, nós temos aí uma situação curiosa, porque se você vai praticar exercícios, muitas vezes tem a questão estética muito forte, né? Principalmente nas academias, né? Ela já tem claro, nem todas, mas uma boa parte das academias tem esse apelo. Tem a questão também hoje nas academias de muita gente que acaba consumindo proteínas. Tem recentemente um desses produtos aí estava contaminado com não sei o que, nem lembro qual era, mas aí também um monte de gente correndo atrás e muito disso tem a ver com praticar esporte, com a questão da beleza e com a questão da competição, né? Mas o público 60 a mais, ele está meio que fora desse processo, mas ao mesmo tempo a questão de um complemento alimentar, na prática de exercícios corretos, como é que a gente pode dosar isso de uma forma a equilibrar, para que ele não tenha um problema de saúde ao invés de ter uma boa condição de saúde? Perfeito. Até gostei que você usou a palavra dosar, porque exercício é remédio. Então, existe uma dose segura, existe uma dose para o efeito terapêutico que o paciente quer, e tudo isso sempre é importante ser avaliado. Tá? E ao mesmo tempo também todo movimento conta. Então, você também não pode atrasar você se movimentar mais ou iniciar uma atividade física porque você ainda não conseguiu passar num profissional. Então, existem recomendações gerais, né? Então, se você não tem nenhum problema de saúde, nenhuma restrição musculoesquelética, você pode estar apto a iniciar uma atividade física, tá? De intensidade leve a moderada. Você não pode começar com essa idade uma atividade física intensa, principalmente se você é sedentário. E quando a gente fala sedentário, o que é o paciente sedentário? Se nos últimos 6 meses você não praticou no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, você é considerado sedentário. E aqui a gente tem que tratar o sedentarismo como uma doença que a gente sabe que é um fator de risco para
mortalidade em geral, todas as causas de mortalidade, se você for sedentário, esse índice é um pouco maior, e também para várias doenças crônicas. Então, eu consigo citar pelo menos 26 doenças crônicas. A gente sabe que é mais, mas que o exercício, ele é remédio. Ele vai tanto prevenir quanto ajudar no controle desses sinais e desses sintomas. Só esclarecer esses conceitos para terminar de responder, porque eu acho importante a gente entender um pouquinho isso, tá? Mas, quando a gente fala da dose, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é exatamente essa. No idoso, né? Seria pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica, que é aquela que vai trabalhar mais o cardiorrespiratório, tá? Intensidade leve a moderada, ou pelo menos isso por semana, que daria mais ou menos 30 minutos por dia se você fosse se exercitar de segunda a sexta, folgando no fim de semana, tá bom? Ou 75 minutos de atividade física aeróbica também, intensa a vigorosa. E além disso, para o público idoso, o que é indispensável é exercício de força, de fortalecimento, pelo menos 2 vezes por semana, e associado também a exercícios de equilíbrio e propriocepção, pensando na questão das quedas, tá bom? E aí, qual que é o principal problema? A gente sabe que menos de 20% da população cumpre esses requisitos mínimos. Então, a gente tem ali que 80% da população é sedentária. E quando a gente fala de mulheres, esse número é ainda menor. Então, as mulheres, o sexo é uma barreira para a prática de atividade física. Então, são públicos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e, com carinho, também levar eles para essa prática esportiva. E aí, quando a gente está falando de idoso, a gente realmente tem esse idoso sedentário que precisa iniciar a atividade física, os exercícios. E a gente tem os atletas masters também. Então, são outros cuidados que a gente tem que tomar. E aí, no caso desses atletas, existe um máximo de atividade física também que ele pode praticar com segurança, pensando em evitar a questão da morte súbita. Trabalhando agora com o público geral, essa avaliação inicial, desde que ele vai iniciar um exercício leve, e aí pode ser uma caminhada, não precisa ser no contexto da academia, porque a academia, se a gente for parar para pensar, não é um ambiente muito convidativo para um idoso que está iniciando a prática de atividade física. Então, qualquer movimento que ele vai começar já conta. Seja brincar com os netos, levar o pet para passear, dançar, andar de escada, caminhar. Isso para um começo. Óbvio que a gente quer chegar nesses 150 minutos, né, com fortalecimento 2 vezes por semana. Tanto que o Pilates é uma atividade física muito legal nessa faixa etária. Tanto o Pilates, Yoga ou o Tai Chi, que ele vai trabalhar a questão do equilíbrio, da propriocepção, e alguns exercícios de força com peso corporal. Porque às vezes a gente fala exercício de força, a gente pensa academia, máquinas, mas não. A gente consegue fazer um treino pesado utilizando só o peso do nosso próprio corpo. Às vezes garrafa PET com água, né? O importante é realmente começar. Porque às vezes a gente fica 2, 3 semanas, 1 mês pensando como vou começar, eu vou procurar um profissional, vou me matricular numa aula, tenho que ver se está tudo bem, sendo que se você começar ali hoje, agora, é o melhor momento para você começar. Você pode começar ali fazendo uma caminhada de 10 minutos, né? Depois, você vai fazer essa caminhada de 10 minutos mais de 1 vez por dia, ou se conseguir fazer os 30 minutos, ou compete. Vai aumentando a velocidade. Então, o importante é realmente começar. E, às vezes, procurar, né, essa questão de um ambiente social que vão ter pessoas na mesma situação que você. E, às vezes, você vai se sentir mais confortável, você vai criando um vínculo. Às vezes, você vai com sua parceria, com seu filho. Isso vai te ajudar a manter essa constância e fazer com que você continue. E, por último, essa resposta ficou um pouquinho extensa, mas em relação... Mas é importante. É importante, né? Mas em relação aos suplementos, né? Pensando que no público idoso, o principal que a gente quer é manter essa massa muscular, a gente tem que dar muita atenção
na dieta para o consumo de proteínas, porque com a idade o idoso ele acaba tendo uma seletividade alimentar maior. Então ele vai deixar de comer proteínas, vai preferir sempre carboidratos, açúcar. Então é importante a gente dar esse substrato para manter a massa muscular. E, né, de suplementos, o principal que a gente usa nesse público e que é seguro é a creatina. Mas sempre tomar cuidado quando a gente fala de suplementos da origem dele. Então, procurar ou recomendação médica. Tem proteínas que a gente compra na farmácia, que às vezes é mais seguro. E se for comprar de uma loja de suplementos, tentar pesquisar antes para ver se é uma marca de suplementos de boa qualidade. A gente consegue achar na internet fácil essas avaliações de qualidade que eles fazem anualmente. Então, a Benutri, ela testa esses suplementos para ver se o que eles estão vendendo é realmente o que estão no rótulo. E a gente tem muito suplemento reprovado. Então, pedir uma orientação ali médica ou do nutricionista para saber qual marca é confiável antes de usar. Tá ótimo, obrigado. Doutora Adriana, eu não posso deixar de perguntar sobre uma questão importante que tem a ver com uma certa polêmica. Infelizmente, nós temos, vocês como profissionais da área de nutrição, de esporte e tal, de fisioterapia, mas infelizmente hoje nas redes sociais nós temos uma grande quantidade de pessoas que são influencers, né, que se dizem influencers, tem uma grande quantidade de seguidores que não são pessoas especializadas, mas que dão treinos, que indicam alimentação, que sugerem determinadas sequências de atividades. Eu gostaria de perguntar para a senhora, como especialista na área de fisioterapia, o quanto isso não é perigoso, né? Porque muitas vezes uma situação é quando nós temos um profissional experiente que fez uma avaliação específica do paciente, está orientando para que faça determinado exercício. A outra são aqueles videozinhos que aparecem na timeline do TikTok, né, do cidadão fazendo exercício. Então, se você tem dor aqui, faça isso, perca peso assim, faça exercício assim, a fisioterapia não sei o quê, tá com dor aqui, olha, eu resolvi assim. Então, isso me dá um certo medo, né? Eu sou um pouco assustado com esse tipo de situação. Como é que vocês avaliam esse tipo de situação? Como é que a gente pode orientar os nossos ouvintes e espectadores para que possam buscar essas informações de forma mais verdadeira, mais honesta, mais viável? Perfeito. Hoje em dia, na verdade, a internet ela é um meio muito fácil, na verdade, de se chegar às informações. Só que tão fácil quanto chegar às informações, é tão fácil chegar a informações que não são certas. Erradas. Erradas, exatamente. E ainda mais num público 60+, onde a informação, quando ela chega, o processamento dela é imediato, assim, na verdade. É muito mais fácil hoje em dia você conseguir enganar uma pessoa de mais idade, dela acreditar que aquilo é verdadeiro, do que se fosse qualquer mais jovem, né? Agora a questão é, em relação às fontes, tem que realmente pesquisar, duvidar, até mesmo porque cada exercício é destinado para aquele paciente. Tem exercícios que são ótimos, como a caminhada para trabalhar mais essa parte cardiorrespiratória, só que tem exercícios específicos, principalmente esses mais vigorosos, né, mais intensos, onde tem que ser pensado por um profissional, tem que ser planejado para aquele paciente, até porque cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, tem comorbidades diferentes de cada um. Então, um planejamento, na verdade, dos exercícios tem que ser levado em consideração e quem tem que pensar nisso é um profissional. Mas agora, com relação à pesquisa, na verdade, é muito bom, na verdade, você seguir a própria orientação do postinho de saúde. O SUS, hoje em dia, ele disponibiliza, né, rodas de terapia em conjunto, baseadas nas cartilhas do Ministério da Saúde. Essas, sim, são fontes mais confiáveis e que o idoso deve levar mais em consideração. Professora Etria, quer completar? Queria fazer uma parte importante. Porque, na verdade, assim, você tem o 60+, que ele está saudável, ele não é sedentário, está saudável e vai fazer exercício. Você pode até acompanhar alguns exercícios da internet, sim, eu não sou totalmente contra, mas ele precisa ter uma consciência corporal importante. Mas como ele já fez muito trabalho físico, ele até tem.
Mas existe aquele que tem osteoartrose, que tem uma discopatia, etc. Esses precisam de uma atenção especializada. Esses precisam de uma orientação. Todos, na verdade, seria extremamente importante se todos passassem por uma avaliação médica, uma avaliação de um fisioterapeuta, de um educador físico, numa academia, no próprio consultório, etc. Mas não tendo essa possibilidade, aquele que tem alguma comorbidade, alguma lesão, ele precisa de uma orientação, passar por uma avaliação para saber o que ele pode e o que ele não pode para começar a fazer alguma coisa. Aí depois ele vai entender, vai se conhecer e ele vai poder, fazendo uma pesquisa do o que a internet está propondo, o que ele deve ou não, pode ou não fazer. Ele vai ter uma compreensão melhor sobre isso. Muito bom. E é exatamente essa questão que eu estava falando. Exercício é remédio. Então, existe uma dose. Existe um tipo de exercício que é mais recomendado dependendo da comorbidade que o paciente tem. E dependendo do objetivo que ele quer atingir. Então, às vezes, um idoso que chega, o objetivo dele é apenas conseguir brincar com os netos, né? Que parece uma coisa boba, mas às vezes você conseguir sentar e levantar do chão sozinho, a gente vai perdendo isso ao longo da vida. É um tipo de exercício. Agora, se tem um idoso, às vezes, que ele quer, por exemplo, correr uma maratona. São exercícios completamente diferentes. Se a gente já tem um idoso que ele já tem uma osteoporose, ele quer tratar essa osteoporose, já vai ser outro tipo de exercício. E tem que tomar muito cuidado também com esses mitos que às vezes a gente tem. O idoso que tem osteoporose só pode fazer hidroginástica, não pode fazer exercício de força. Isso é o pior que você pode orientar para ele, porque é o impacto, é exatamente essa força que vai fazer com que você tenha estímulo da produção de massa óssea. Então, se você faz só uma hidroginástica, uma natação, que são exercícios em que você vai tirar o peso corporal, né? A gente não vai estar tendo esse estímulo. Aí, ao contrário, você acaba enfraquecendo, né? Não enfraquecendo, mas você deixa de fortalecer, né? Você vai estar melhorando, dependendo o sistema cardiorrespiratório, mas em relação à saúde óssea, à saúde muscular, não vai estar dando tanta atenção, que às vezes é o que ele precisa naquele momento. Porque se você pega essas atividades básicas que a gente tem, que a gente perde, levantar sozinho da cadeira, conseguir alcançar algum objeto, subir e descer a escada, o principal ali é saúde muscular e óssea, né? Então, a gente precisa ter músculo, a gente precisa ter explosão para conseguir fazer esses exercícios, que são exercícios de curta duração e que exigem força. Quando a gente está envelhecendo, até mesmo o tipo de fibra muscular que a gente perde é predominante esse tipo de fibra, que é o tipo 2, que é responsável por esses exercícios de força e de explosão. Então, a gente tem que dar uma atenção especial a esses exercícios de fortalecimento para essa população, principalmente. Muito bom. Quero agradecer aqui a professora Étria Rodrigues, que é professora aqui do nosso curso de fisioterapia da UPM. Professora, obrigado por ter vindo falando conosco. Foi um prazer colaborar um pouco com essa conversa. O agradecimento é nosso. Também a doutora Adriana Kurosawa, que é fisioterapeuta e especialista em ortopedia e traumatologia. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? E também a doutora Laura Azevedo, que é médica especialista em exercício do esporte, nos trazendo aqui informações. Obrigado, doutora. Por nada, muito obrigada pelo convite e só reforçar mesmo para todo mundo para que mexam-se, movimentem-se, movimento é saúde e até quem pratica atividade física regularmente, o tempo que você não está praticando atividade física, não fique parado. Muito bom. Então, para que você não fique parado, aproveite e continue acompanhando os nossos podcasts, que é uma parceria aqui do Hospital Santa Isabel e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Até a próxima!